Olá pessoal, eu me chamo Caterine e eu vim aqui com Bira falar um pouquinho para vocês sobre a microscopia. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns tópicos que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês antes do Bira trazer a parte mais prática, propriamente dita. Então vamos começar. Primeiro, o que é a microscopia? A microscopia, gente, ela nada mais é do que uma ciência que vai estudar e realizar aplicações utilizando o microscópio para observar, seja objetos, células, como a gente tem um exemplo aqui dessa imagem, foi retirada de uma planta aqui, o estômago dela, né? Então a gente pode observar células, diversos tipos de tecidos e por aí vai, entre outros. Isso com dimensões que são invisíveis para o nosso olho nu, a gente não consegue visualizar isso sozinhos. Então a gente vai lá com o auxílio do microscópio, seja ele qual for, e ele vai possibilitar que a gente consiga visualizar esses materiais tão pequenininhos, certo? Então, os microscópios, eles não começaram como esse aqui que vocês estão vendo, obviamente, né? Totalmente desenvolvido para poder ter a capacidade de ver uma estrutura assim tão pequena. A gente começou com microscópios bem simples. Então eles passaram por diversas especializações, dependendo do tipo de trabalho do tipo de material que você está querendo visualizar. Na evolução dos microscópios, primeiro tem esses dois caras aí. Na época de 1590, ou seja, um pouquinho antes aqui desse microscópio ter sido feito, esses dois caras aqui, Heinz e Jensen, e o Zacarias, que é o filho dele, que desenvolveram a ideia de combinar duas lentes simples convergentes, objetiva e ocular, para aumentar os objetos que eram muito pequenos, eles não conseguiam ver, então eles tiraram essa ideia e criaram isso aqui. Então eles criaram o primeiro microscópio, bem simples. No início, esses microscópios, esse tipo de instrumento, eles eram utilizados para lazer, para observar coisas assim, que eles, nossa, eu nunca vi isso na vida, interessante e tal, então eles usavam isso para lazer. Mas depois, a partir do século XVII, houve um grande interesse por esse microscópio na área da ciência em si. E na geração seguinte, esse desenho básico ele foi modificado devido à instabilidade do sistema lateral de sustentação. Então era difícil de sustentar, era muito difícil manipular e manter a amostra nesse local aqui. Então até conta-se que ele preferia criar microscópios novos para observar coisas novas, do que tirar o que está aqui, tirar essa amostra que está aqui e colocar outra no lugar, porque dava muito trabalho. Então, nessa geração seguinte, esse desenho básico dele foi modificado justamente por causa dessa instabilidade da sustentação, e eles começaram a utilizar um tripé. Começaram a tentar desenvolver um tripé de apoio que passou a ser utilizado lá por volta de 1650, mais ou menos. E o Robert Hooke, que é bastante conhecido aí na área da microscopia, ele fabricou o microscópio óptico composto, que a gente chama de MOC, que ele é bastante aperfeiçoado comparado com o outro, e que ele criou para poder observar um pedaço de cortiça, que mais tarde foi chamado de célula. Entretanto, devido a alguns problemas com as lentes desse microscópio composto, um holandês, Leeuwenhoek, eu não consigo pronunciar, mas vocês estão vendo aí na tela. Ele criou um microscópio óptico simples, com apenas uma lente. Então ele era mais... ele não desenvolvia mais problemas de lentes, assim, tanto quanto o composto, certo? Então ele foi lá e criou um mais simples, né?
e conseguiu desenvolver aí um microscópio óptico simples com apenas uma lente. Já no século XIX, vários fabricantes foram tentando desenvolver novas técnicas, utilizando alguns espelhos curvos para melhorar a focagem desse instrumento. Eles estavam começando a se preocupar como focar aquele instrumento, já que era tão difícil manusear e focar aquilo. E finalmente lá em 1880, mais ou menos, os microscópios ópticos eles começaram a atingir uma resolução bem melhor do que o dos primeiros microscópios fabricados. Já atualmente, existem técnicas de observação que são bem avançadas. A gente tem microscópios bem variados, bem complexos. E os novos modelos, eles possibilitam que a gente regule com uma extrema precisão o foco desse meu microscópio e a ampliação das minhas imagens, com os microscópios eletrônicos que foram inventados mais ou menos nos anos 30 do século 20, através do alemão Ernst Ruska. E agora vamos ver o funcionamento. Mas para ver esse funcionamento, eu procurei uma animaçãozinha aqui para vocês. Então aqui vamos seguir as ordens desse carinha aqui. Vamos ver de que é feito o microscópio óptico. Aqui que vocês estão vendo são as oculares, para poder observar. Você vai colocar o seu olhinho aqui para poder observar a sua amostra. Aqui o revólver, que vai regular qual a minha objetiva vai estar sendo utilizada, né? A minha mesa ou platina que a gente vai colocar a nossa amostra, a lente condensadora, o diafragma, a fonte luminosa que vai iluminar a minha amostra, o chariot que vai regular a minha mesa e os parafusos macrométricos e micrométricos. Aqui o pé também, o braço, eles não colocando porque é estruturas assim mais de sustentação dele. Essas estruturas aqui é que são as mais importantes para vocês saberem no primeiro momento. Vamos dar uma olhada aqui na parte de cada um. Então, as lentes oculares e objetivas, elas vão ampliar a imagem que vão ser atravessadas pela luz, né? Como a gente viu. O revólver vai ser essa peça giratória onde vai estar inseridas as minhas lentes objetivas, e ele que vai é com ele que eu vou regular qual a lente que eu vou utilizar, a mesa de platina, que onde eu coloco minha amostra, minha lente condensadora ou diafragma, que vai concentrar a luz que eu estou inserindo, a minha fonte de iluminação, o chariot e os parafusos macrométricos e micrométricos. E aqui o diafragma que vai regular essa fonte luminosa aqui. Então a gente já passou o mouse, né, pelos botões de cima. Agora vamos ver aqui o caminho que a iluminação percorre. Então aqui a iluminação que vai vir aqui dessa partezinha aqui de baixo que a gente viu, vai passar pelas objetivas e vai passar pelo seu olho. Então, vamos ler aqui. Repare que no caminho que a luz percorre no microscópio óptico até chegar no nosso olho, você percebeu alguma coisa estranha? Isso mesmo. A imagem formada que nós enxergamos ao inverso da real. Então, pessoal, depois que a gente viu a animaçãozinha, a gente já viu todo o processo que ocorre, a evolução, o que é a microscopia. Agora a gente vai descobrir, depois que a gente viu todos esses mecanismos complexos, cheios de nomes, cheios de detalhes, cheios de peças, será que é possível construir um microscópio caseiro? Sei lá, na sua casa, com materiais totalmente acessíveis, você vai conseguir construir isso? É o que o Bira vai falar para vocês daqui a pouquinho. Até mais.